Nesse vídeo eu vou te falar quais são os melhores fundos imobiliários para você investir na crise. Então vamos lá. Por que é importante você conseguir escolher os melhores fundos imobiliários neste momento de crise? Porque, como o mercado inteiro cai, o preço das cotas dos fundos imobiliários caem, acaba ficando tudo barato, certo? E aí, parte das pessoas tendem a querer pegar aqueles que mais caíram, né? Porque, poxa, elas olham o gráfico e falam, pô, esse aqui caiu 40%, por exemplo, mas teve um aqui que caiu 70%. Então, se esse caiu 70%, se ele voltar para o patamar que estava antes, eu posso ganhar mais dinheiro do que se eu comprar o que caiu 40% e voltar para onde estava antes. Só que tem um problema, nada cai 70% de graça. E aí a gente tem que saber separar o joio do trigo. E é essa aqui a ideia desse vídeo. Então, como separar o joio do trigo? Bom, nesse momento de crise extrema que a gente está vivendo, jamais prevista que o país ia de fato parar, a gente tem algumas coisas. Bom, tem 4 principais tipos de fundos imobiliários. A gente tem os tipos de papel, que são os fundos que investem em empresas de alguma forma ligadas ao segmento imobiliário e que emitem dívidas, ou seja, quando você investe em um fundo de papel, essencialmente você está investindo em dívidas de empresas. A gente tem os fundos de shopping centers, que são aí os shoppings espalhados pelo Brasil inteiro, onde esses fundos têm totalidade de shoppings ou participações em alguns shoppings, tá? Em tese, eles são bons ativos porque, mesmo que um fundo imobiliário seja dono de parte de um shopping só, um shopping tem vários inquilinos, então ele é essencialmente diversificado. Só que nesse caso extremo, as lojas estão fechadas e os shoppings vão acabar sofrendo também. A gente tem os fundos de lajes comerciais, que são aqueles prédios aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em grandes cidades, que alugam andares para grandes empresas. E também um outro quarto tipo principal de fundos imobiliários, a gente tem os fundos imobiliários de logística ou galpões logísticos, que também, da mesma forma que as lajes comerciais, eles alugam para grandes empresas, tá? Quais desses principais você deve se concentrar nesse momento de crise? Bom, se a gente for pensar naqueles fundos que vão ser menos afetados, a gente vai ter o fundo de lajes comerciais e o fundo de galpões, esses dois. Por quê? Porque quando a gente está falando de qualquer empresa, principalmente nas empresas grandes, o aluguel do fundo imobiliário é um dos custos essenciais para essa empresa sobreviver. Então, como é que funciona? Se você é investidor de um fundo imobiliário, você recebe lá todo mês repasse de aluguel do que o fundo recebe mensalmente dos inquilinos e isso cai para você, certo? Para a empresa quando ela vai reportar o lucro dela, ela tem uma série de itens. O primeiro é o quanto que ela vendeu, os custos diretos de produção, depois vem as despesas fixas do negócio, tá? E é aí que vai entrar esses aluguéis, tá? Ou seja, é algo muito inerente das empresas, dificilmente as empresas, e aí a gente está falando de fundos imobiliários que alugam imóveis para grandes empresas, dificilmente essas empresas elas terão dificuldade para pagar o aluguel. Pode ser que o lucro dela seja menor neste período, ou pode ser que até ela dê prejuízo. Porém, o aluguel é uma das partes dos custos essenciais para essas empresas, porque ainda que a gente fique paralisado, que a gente ainda não sabe ao certo quanto tempo coisas ficarão paralisadas, mas com certeza as coisas vão voltar, certo? Com certeza a gente não vai morrer, então isso vai voltar e aí as empresas vão continuar pagando normalmente. Então, por hora, o que eu sugeriria, como tudo caiu de preço bastante, se concentre nos fundos imobiliários menos arriscados, mais certos, tá? Que seriam os fundos imobiliários de lajes comerciais e os fundos imobiliários de galpões também. Prefira aqueles em boas regiões, preferencialmente na cidade de São Paulo ou no estado de São Paulo de alguma forma, e que são
alugados aí que têm inquilinos de empresas grandes, tá? Quais são elas? As grandes empresas do Brasil, tá? Você vai reconhecê-las pelo nome. Tá legal? Era isso nesse vídeo. Comenta aqui pra mim o que você achou, deixa aí o seu like, o seu curtir também, compartilhe com quem pode ajudar a aproveitar melhor essa crise para conseguir multiplicar patrimônio de uma forma mais agilizada. E também, se você estiver assistindo esse vídeo aqui no YouTube, clica aqui no botão vermelho, se inscreve no canal e depois clica no sininho para você receber as notificações dos meus próximos vídeos. E por fim, mas não menos importante, eu tenho um canal no Telegram onde diariamente eu passo áudios com as notícias mais importantes do dia a dia para você investir melhor e conseguir pegar as melhores oportunidades. Então, eu vou deixar um link aqui no comentário ou na descrição desse vídeo com o link para você entrar no Telegram, tá bom? Então é isso. Curte aqui, comenta o que você achou, se você tem alguma dúvida ou algum outro vídeo que você quer que eu faça, compartilha com seus amigos ou com quem possa interessar e a gente se vê nos próximos vídeos.